Fala pessoal, professor Lucas, tudo certo, tudo beleza? Então hoje a gente vai falar de análise de materiais, tá? Não de qualquer forma, né? Mas com base na ciência e engenharia de materiais, beleza? Então vamos lá. Então como é que a gente olha, como é que a gente tem esse olhar para a parte de caracterização, né, dos métodos utilizados para análise de materiais? Assim como na química analítica, nós temos os métodos clássicos e os métodos instrumentais, aqui também nós vamos ter os métodos mais simples, né, mais clássicos, e os métodos mais robustos, mais caros até, né, aqueles métodos instrumentais mesmo, que exigem equipamentos caros, bem sensíveis, né, enfim, bem diferente. Então, primeiramente, a gente precisa relembrar o que é um material. Material, no caso, lá da química de materiais, é algo sólido, na verdade, né? Uma substância sólida que tem alguma aplicação, que é desenvolvida para alguma aplicação, né? Que é produzida para isso. Então, ó, esse é aí o tetraedro da química e ciência, engenharia, enfim, de materiais. E o material precisa ter um desempenho, né, a performance aqui, porque está em inglês, né, ter um desempenho para o seu uso. O material necessariamente vai ter uma estrutura, obviamente, né, tem uma sua estrutura, propriedades que vão ser decorrentes da estrutura e um processo, né, um processamento, um tipo de processamento para a sua obtenção. Então, é somente suportado nesses três pontos aqui que a gente consegue ter um material com a performance desejada, com o desempenho desejado, né? Então, por isso que precisa ter tudo isso. O engenheiro, já abrindo esse parêntese aqui, o engenheiro ele trabalha mais com essas duas partes, essas duas etapas aqui. O processamento de materiais e voltado aí para o desempenho, né, para a performance dos materiais. Tá? Performance a gente não é a palavra a princípio portuguesa, tá? Da língua portuguesa, mas a gente consegue usar também. Mas enfim, o desempenho deles, né? Então assim, engenheiro é cientista? Não, gente, engenheiro não é cientista, tá? A gente muitas vezes a gente confunde essas definições, mas o engenheiro não é cientista. Tem até aquele seriado lá de Big Bang Theory, né? Aquele teoria do Big Bang, né? A minha pronúncia também não é essas coisas. A teoria do Big Bang, que aí eles são físicos, não sei se vocês já viram, né? Mas aí eles são físicos e até tem um deles que é engenheiro, né? E aí tem até o personagem, talvez o personagem mais marcante, ele fala que ele fica meio que desdenhando dos engenheiros, né? Que os engenheiros só fazem os que os físicos pensam, né? O que os físicos pensam, enfim. Mas por quê? Porque o cientista, ó, como mostra nessa representação, o cientista ele se preocupa com a estrutura e as propriedades. Ele não olha muito para como vai ser o processamento, menos ainda em escala industrial. Ele não olha muito para isso. Isso é coisa para o engenheiro. Tá? E aí qual vai ser o desempenho lá do produto final também, ele não olha muito para isso. Pelo menos a princípio não, né? E o engenheiro já não olha tanto para a estrutura e as propriedades. Então, assim, são trabalhos que se complementam, tá? Claro, para o processamento e para a performance eu vou precisar das propriedades da estrutura, sim, tudo está correlacionado, mas são campos de atuação diferentes. Por isso que muitas vezes o engenheiro de formação ele atua como cientista também. Aí que vira a confusão, né? Mas assim, o engenheiro que está lá na indústria ou que está no meio profissional, ele não é cientista. Agora, o engenheiro que volta para a academia ou que mesmo na indústria ele vai fazer alguma pesquisa, uma pesquisa mesmo, uma descoberta, por exemplo, aí ele assume papel de cientista. É diferente, tá? E também o cientista, que seria em cursos para formação científica, curso de química, por exemplo, curso de física, biólogos, esses podem eventualmente assumir o papel de engenheiro, né? Tem uma bagagem já muito boa para isso,
mas precisariam também, assim como o engenheiro precisa aprender outras atribuições, eles precisariam também, né, aprender outras coisas para poder atuar nessa parte, né? Enfim, é só abrindo esse grande parêntese aqui que eu coloquei, né? E aí a gente tem os tipos de materiais, lá da química dos materiais, né? Então, materiais como papel, papelão, vidro, materiais metálicos, tá? Materiais já mais complexos, né, para aplicação eletrônica, que uma lâmpada que aí tem vidro, tem cerâmica lá no meio, tem metal também, enfim. E aqui me parece, aqui é metal também, né? Uma latinha, parece uma latinha de metal aqui, enfim. Então a gente tem uma variedade de materiais de tipos diferentes e que, claro, vão exigir caracterizações, né, análises diferentes. E no meio disso tudo está aqui, ó, a caracterização desses materiais. Porque a caracterização vai me dar informações sobre tudo isso. A caracterização vai me dar informação sobre a estrutura, sobre as propriedades, sobre o desempenho, né? E até mesmo sobre o tipo de processamento, tá? Até sobre o processamento desse material. Qual processamento ele suporta e dependendo de qual foi usado para aquele material. Então a caracterização, a análise do material é meio que uma investigação ali do que está acontecendo, de como é aquele material, tá? E para isso nós temos diversos métodos de análise. Então a gente tem métodos mais convencionais, como o método para determinação da dureza, né? Aqui, ó, a representação do método da dureza para a escala de Mohs, que é originalmente feita para minerais, mas dá para fazer com materiais também. Então, primeiro você faz um teste com a unha. Ah, deu com a unha, riscou com a unha. Depois a gente vai ver a dureza de maneira mais aprofundada, tá? É um teste de risco, né? Você riscar um material com outro. Riscou o material com a unha, então ele está a dureza nesse intervalo aqui. Não riscou, então quer dizer que a dureza é acima da dureza da unha, né? Aí tenta com a moeda de cobre, né? Que no caso nosso do Brasil é uma moeda de 5 centavos. Porque o revestimento é de cobre, né? Por isso que a cor é diferente, né? Ah, você não sabia. Aí beleza, tá aqui. Foi com a moeda de cobre, então tá no intervalo entre a unha e a moeda de cobre. Enfim, aí você vai seguindo com materiais mais duros, né? Cada vez mais duro para confrontar com o material que você está submetendo a esse teste. No entanto, existem técnicas, né, métodos mais poderosos nesse sentido, né, mais robustos e mais caros, mas que assim, são muito mais confiáveis, né? Então, como por exemplo, esses métodos que usam uma ponteira, né? Então, nem é na escala de Mohs, são outras escalas de dureza, mas equipamentos que usam a ponteira, muitas vezes ponteira de diamante, bate a ponteira no material e faz a medida da profundidade que conseguiu alcançar. Dependendo da dureza, né, a profundidade vai ser diferente. Quanto mais duro, menor é a profundidade, tá? Então, consegue ter um valor mais preciso. E aí, gente, então a gente tem, dentre essas técnicas clássicas e também mais técnicas instrumentais, nós temos diversos tipos, certo? Diversos tipos. Então nós temos análise mecânica, tá? Desses materiais. Nós temos medidas elétricas do comportamento elétrico dos materiais, métodos ópticos, certo? Enfim, de acordo com as propriedades. A análise magnética a gente pode ter, certo? Análise química. E nós temos os métodos físicos, cada vez mais chamados de métodos instrumentais, tá? Que são métodos que utilizam equipamentos caros, eles exploram todas essas outras análises, tá? Também mecânicas e tudo mais, são métodos utilizando equipamentos, né? Enfim, que são mais confiáveis hoje em dia, tá? Inclusive ainda facilitam, né? Porque você diminui a chance de erro, você padroniza a caracterização, então várias questões.
E aí a gente vem nas propriedades dos materiais, que é claro, como eu mostrei anteriormente, a caracterização vai também investigar as propriedades desses materiais. As propriedades vão depender aí de dois fatores, né, no caso. A natureza química, ou seja, a composição química do mineral. Se ele é de enxofre, se ele é de carbono, se ele é de qualquer outra coisa, ele é de um metal, né? E a organização de sua estrutura, certo? Isso faz também toda a diferença, porque aí nós temos materiais que possuem a mesma composição química, mas que a estrutura é completamente diferente e, por consequência, também materiais completamente diferentes. Tá? Propriedades desses materiais, então, eles podem ser propriedades ópticas, né, que estão relacionadas aí à luz, né, interação com a luz, que a gente consiga enxergar, né, nesse caso. Propriedades mecânicas, com relação à resistência mecânica, como o material responde a um estresse mecânico, enfim. Propriedades elétricas, condutividade elétrica, ou até algum outro comportamento, resistividade, né? Ou até algum outro comportamento com relação a desempenho de eletrodos também, o uso de eletrodos, o próprio material do eletrodo, tá? Propriedades magnéticas, propriedades químicas, propriedades térmicas, tá? Propriedades térmicas, então comportamento térmico do material, tá? Enfim, tem vários mesmo. Dentre aqui as propriedades ópticas, a gente pode caracterizar os materiais de acordo com a sua transparência. E o que é a transparência? É como a luz vai se comportar quando na presença desse material. É a qualidade da luz que passa por esse material. Pronto, de maneira mais sucinta. E aí a gente pode ter um material transparente, tá? Um material translúcido, um material e um material opaco, tá? Transparente, translúcido e opaco. E aí o que a gente vai ter? Aqui o exemplo de materiais transparentes. O óculos, né? O que a gente usa no óculos, capacete do astronauta, né? Enfim, esses que são materiais transparentes. Existem, inclusive, materiais desses que utilizam diamante sintético para cobertura de óculos, um óculos bem baratinho esse, né? De graça. Ou capacete do astronauta. E é para evitar risco, né? Para que não risque. Tá? É uma estratégia. Existem outras, né? Uso de membrana também, enfim. De polímeros, né? Hoje em dia existem tecnologias até melhores do que o próprio diamante, porque existem polímeros também que conseguem cobrir ou até outros materiais, tá? Mas já foi uma tecnologia usada. Um material translúcido, como esse exemplo aqui, ó, esse aerogel que eu estou colocando para vocês, esse, se não me engano, é um aerogel de sílica, tá? Que vejam que a condutividade térmica dele é baixíssima. Então a pessoa coloca a mão aqui e não sente a chama, né? Isso é bom para isolantes térmicos, né? Até mesmo questão aeroespacial, a reentrada de foguetes, né? Tem a estrutura superaquece, então precisa de um isolante térmico muito bom, né? O escudo térmico, enfim. E os aerogéis, eles são sólidos e extremamente leves, né? Densidade baixíssima, tá? Porque eles são bem porosos. E aí a gente tem aerogel de grafeno, como esse aqui, ó. Que está aqui em cima de uma flor, né? E ele não tem massa suficiente para pesar sobre ela, né? Nesse caso ele tem estrutura opaca, ele tem propriedade opaca, porque ele não permite a passagem da luz, né? Por ele. Aspecto de brilho, né? Característica, propriedade do brilho. O brilho, ele, a princípio, pode ser de dois tipos. Ou ele é um brilho metálico, ou não é metálico, né? O brilho metálico característico, né, dos metais, aquele comportamento quando ele tem uma luz incidindo sobre ele.
E os não metálicos eles se dividem em vários, né? A gente tem vítreo, sedoso, terroso, adamantino, resinoso, perolado, untuoso, enfim, vários tipos. Eu coloquei aqui mais, nem coloquei tanto material, né? Eu coloquei mais minerais, é porque essa classificação é mais utilizada, acaba sendo mais utilizada para minerais, tá? Essa variedade de brilho, mas pode também ser empregada aí para materiais. Basicamente, gente, a diferença de um mineral para um material é a forma como ele a sua formação, né? Que o mineral ele é natural, enquanto que o material ele é sintético, mas ambos sólidos. E é claro, o material ele pode ser não cristalino, o mineral não. O mineral é necessariamente cristalino, tá? A sua estrutura. Propriedades ópticas como comportamento fluorescente, né? Com a propriedade óptica de luminescência, perdão, como pode ter o comportamento fluorescente, ó, de uma lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente porque ela é revestida com um pó que é um material fluorescente. Então, na verdade, a gente usa lâmpada de vapor de mercúrio e o mercúrio, quando excitado por uma descarga elétrica, o vapor de mercúrio, ele emite radiação ultravioleta. Essa radiação excita o pozinho aí, né? E aí dá esse brilho branco ou esbranquiçado que a gente conhece, tá? Que é o comportamento fluorescente. O que é a fluorescência, gente? É quando um dado material ele consegue receber energia de outras fontes ou em outros comprimentos de onda e emitir no visível. Por exemplo, esse material ele capta no ultravioleta e transmite no visível. Ou se a gente tiver um material que capte em raio-x, por exemplo, que é uma radiação bem mais energética, e emita também no visível, tá? Beleza? O que é diferente da fosforescência? A fosforescência ocorre quando um material ele capta luz, capta energia de uma fonte geralmente também não tão energética, mas a diferença é que essa emissão é bem mais devagar, no entanto é mais duradoura, tá? Aí as transições eletrônicas são diferentes, enfim, mas eu não vou entrar nessa parte agora não. E a fluorescência então, ela cessa imediatamente quando se encerra a fonte de energia, né? Ela é desligada, enquanto que a fosforescência ainda permanece por um tempo, né? Igual aquela estrelinha, aquela decoração, né? Aquele tipo de decoração que o pessoal gosta de colocar em quarto de criança. Ele é fosforescente. Ah, não é porque é o fósforo e o flúor. Não é por isso, não. Você pode ter com outros elementos, com outras composições, tá? É só o nome que a princípio tinha relação com esses elementos. Propriedades mecânicas. Aí já são respostas que o material tem a uma força externa, como por exemplo a dureza. Que a dureza é a resistência ao risco, tá? O material mais duro, ele risca o menos duro, certo? Por isso que quando a gente fala assim, peguei o lápis e o lápis riscou o papel. O cachorro tá me ajudando, né? O lápis riscou o papel. Tá errado. Foi o papel que riscou o lápis. É o papel que risca o grafite. Porque tá provocando desgaste do grafite. Mas não que você precisa mudar, não. Ela fala, eu entendo, é porque quando você passa o lápis no papel, ele deixa a marcação. Mas a marcação que ele deixa, a impressão que fica ali, é o próprio desgaste do lápis. Então ele que está sofrendo o risco, tá? E a tenacidade, que muitas vezes a gente acha que dureza é o que na verdade é a tenacidade. Tenacidade é qual vai ser o comportamento do material a um estresse mecânico, a uma força externa. Por exemplo, o material ele vai quebrar imediatamente, então a tenacidade dele é quebrar disso. Ou não, ele vai torcer. Ele vai torcer e voltar para o lugar, então ele tem uma elasticidade, né? Ou ele é maleável, ou ele pode ser transformado em dutos, né? Dúctil, enfim, todas essas características, né? Ele tem plasticidade, ele é deformado e fica na posição, tá? Aí tudo isso é uma expressão, né, do tipo de tenacidade, da qualidade da tenacidade que ele tem.
Densidade, então, já é uma outra propriedade que tem relação com massa, né? E que também caracteriza os minerais, os materiais, tá? Porque eu dou aula de mineralogia também. Também caracteriza os materiais, tá? Inclusive foi um método aqui, o método, essa representação da foto, né? Em referência ao método de Arquimedes para identificar os materiais, que o Arquimedes ele calculou a densidade de uma coroa de ouro. E aí chegou à conclusão que a coroa tinha sido adulterada, né? Que o artesão havia tirado um pouco do ouro e colocado outro metal para ficar com ouro para ele, né? E aí Arquimedes fez um estudo de densidade e conseguiu identificar, tá? Então, método para determinar. Aqui essa representação, gente, é com relação ao empuxo, tá? Que é um método, utilizando balança, que você tem a massa do metal ao ar, né? E tem a massa depois que ele está na água. Então, o empuxo que vai no sentido contrário. E aí, com essa diferença de forças, de massas aqui, de peso, na verdade, nesse caso, essa diferença de peso, você consegue calcular a densidade do material. Bom, e aí vem aquela dúvida, né? Ah, mas é densidade ou é massa específica, né? Massa específica representada aqui pela letra ρ. A massa específica, gente, ela é a razão entre massa e volume de uma substância. Olha a definição. De uma dada substância. Valor padrão que pode ser utilizado para identificar a substância. Valor padrão que pode ser utilizado para identificar a substância. O SI, que é o Sistema Internacional, recomenda que a massa seja em quilograma por metro cúbico. Beleza. A diferença da densidade. Vamos lá, guardem esse enunciado. Densidade é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Comumente utiliza-se a definição de densidade relativa quando esta é dada em razão da densidade da água a 4 graus Celsius. Então a densidade também é a razão massa-volume, então o cálculo é igual. No entanto, é de um corpo. E aí pode ser feita também a densidade relativa quando feita em relação à água a temperatura de 4 graus Celsius. Por que a temperatura de 4 graus Celsius? Porque é a essa temperatura que a água tem a maior densidade que ela pode alcançar. Tá? Certo. Professor, não ficou claro qual é a diferença de densidade e massa específica. Novamente, é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Então, de um objeto. Se eu pego, sei lá, esse lápis, é a densidade desse lápis. Tá? De uma substância, que é a massa específica, então, é a densidade da madeira. Ou da resina, da cera que está aqui dentro. Ou se fosse grafite, né, lápis de escrita, aí seria do grafite. Tá? E é um valor padrão. Tá? Então, assim, quando eu faço no laboratório, eu estou determinando daquela peça, estou calculando a densidade. Eu posso comparar o valor da densidade com a massa específica daquela mesma substância. Entenderam a diferença? A diferença é que a massa específica é para um padrão e a densidade é para uma amostra, né? Para um corpo. Tá? É possível, inclusive, calcular a massa específica a partir de parâmetros de célula unitária. Ou seja, olhando para a estrutura cristalina, aqui para um sólido cristalino, né? Olhando para a estrutura a nível atômico. É possível calcular daquela célula unitária e extrapolar para um material, tá? Para o sólido puro, nesse caso, né? Dá para fazer densidade? Não, porque a densidade não é de um padrão. A densidade é de um corpo só. E esse cálculo vai ser para um padrão, né? Que seria aquele sólido puro, certo? Então, essa formulinha aqui, de massa específica, N, que é o número de átomos por célula unitária, tá? Em cada célula unitária. O A, depois a gente vai aprender a fazer esse cálculo de átomos por célula unitária, tá, gente? O A, que aqui é a massa atômica, no caso do elemento. Se eu estiver fazendo de cobre, então vai ser a massa atômica do cobre. O VC é o volume de uma célula unitária, tá? Então,
uma célula unitária e o número de Avogadro, a constante de Avogadro, né, que é aquele número 6,6 vezes 10 a 23, enfim, aquele número gigantão lá que tem a relação com o mol, né, com a expressão do mol. Então, como é que a gente faz esse cálculo, gente? Aí você consegue fazer para cada elemento, mas tem que ser para um elemento puro. Para metais é ótimo fazer isso aqui. Então, assim, utilizando essas informações, né? Então, adicionando essas informações, é possível fazer isso. A gente vai fazer, tá? Dá para fazer num outro momento, a gente pode fazer. Tá certo? E aí uma forma simples, mas não a mais adequada, tá? Mas uma forma simples de se determinar a densidade de um material. Faz a medida da massa do material numa balança e depois a medida de volume. Como é que eu faço volume? Eu pego a peça do material, coloco dentro de uma vidraria, né? Algo para medir o volume, sendo que já tem um líquido ali dentro, um líquido que seja inerte, tá? Um líquido que seja inerte, porque para esse material não pode reagir com o material. Porque se você está reagindo com o material, você está consumindo os dois ali, ou um ou outro, né? E aí, colocou essa peça aqui, você vê o deslocamento de volume. O ΔV, que é o deslocamento de volume, é justamente a densidade da peça, do material que você colocou. E a massa é a massa dele mesmo. Então, massa dividido por ΔV. Nesse caso, se você tiver grama em centímetro cúbico, vai ser em grama por centímetro cúbico. Tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Por enquanto, essa parte inicial, tá? Para que a gente comece a falar, fazer, começar a entrar nessa parte mesmo, nessas técnicas que vão ser bem legais, realmente, é bem interessante assim, mas é coisa bem complexa mesmo, então tem que ter foco, tem que se concentrar. Beleza? Dá uma estudada boa. Beleza? Então, valeu!